Efésios capítulo 6, a partir do primeiro verso. Diz assim o texto: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Que Deus nos abençoe, que Ele possa aplicar sua palavra ao nosso coração nessa noite, nos conduzindo, edificando, consolando, exortando, para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós lemos, eu quis ler esses primeiros versos, para que você percebesse que há uma conexão. Paulo aqui, na verdade, ele está tratando com várias classes de pessoas, vários grupos de pessoas. Paulo está falando sobre a maneira como o senhorio de Cristo é evidenciado nas relações humanas, nos relacionamentos humanos. Na verdade, nós poderíamos ter lido desde o verso 22 do capítulo 5. Talvez na sua Bíblia, a minha, por exemplo, está lá um subtítulo: o lar cristão, marido e mulher. Depois vem o lar cristão, filhos e pais. E por último vem o lar cristão, servos e senhores. Então, dessa forma, a gente percebe que há uma conexão na passagem. Deixa eu trazer uma informação importante para você. O que acontece é que na época em que Paulo escreveu esse texto, a família era entendida como um lar mais extenso do que hoje. Hoje o núcleo familiar para nós é marido, mulher e filhos. Naquela época o núcleo familiar era maior. E ele incluía também servos. Era muito comum naquela época a presença de um servo. Então os senhores aqui trazem tanto a ideia de alguém que tinha um negócio e tinha servos que trabalhavam nesse negócio, como a ideia dos servos da casa. É interessante, eu já vou dar uma adiantada e depois eu volto. Perceber, irmãos, a maneira como o Evangelho é poderoso para transformar, como o Evangelho impacta toda a sociedade, como o Evangelho alcança cada detalhe, cada pessoa, independente da condição na qual ela se encontra. É óbvio que quando nós falamos de servos aqui, nós estamos nos referindo também aos escravos. Aquela época, eu vi um pesquisador que diz que havia mais ou menos 6 milhões de escravos só no Império Romano. Era muito comum isso naquela época. Eram pessoas que, de certa forma, eram mais marginalizadas. E a gente percebe a maneira como o Evangelho é para todos. O Evangelho alcança todo tipo de pessoa em qualquer condição que ela se encontre. Por outro lado, nós estamos falando de senhores, pessoas que detinham mais poder. E é interessante como o Evangelho alcança até mesmo essas pessoas. Como a nossa sociedade precisa ouvir sobre isso. A nossa sociedade identifica muitas vezes com precisão que algo não vai bem com a humanidade, algo não vai bem com a sociedade. Mas muitas vezes a resposta que ela apresenta é tão ruim quanto, se não for pior. Muitas vezes a resposta para solucionar os problemas nos relacionamentos humanos não solucionam e às vezes causam outros buracos, outras cisões nos relacionamentos humanos. Por exemplo, quando nós falamos do marxismo, o marxismo clássico, ele entende que há uma relação de classes que é opressora e que precisa ser desfeita na sociedade. E ele entende que é no embate entre as classes que vai se obter a libertação dessa condição opressora. E a história já mostrou para nós, irmãos, que isso não funcionou. Há novas versões desse marxismo. Hoje nós falamos em um marxismo cultural, por exemplo, que é um marxismo mais acadêmico,
mais da universidade, mais dos filósofos marxistas, daqueles que são tidos como doutos de saber e que vêm agora mostrando como que é necessário perceber as diferenças na sociedade e, através de uma questão mais intelectual, dissipar essas divisões. No entanto, por exemplo, alguns vão dizer que o marxismo cultural dá a ideia do que nós temos hoje de identitarismo. O que é o identitarismo? A identificação das pessoas por grupos minoritários. E a partir do momento que a pessoa se identifica num grupo minoritário, ela vê a sociedade como seu rival. O que nós olhamos para a nossa sociedade do século XXI e percebemos é que essa sociedade está cada dia mais fragmentada. Quando nós olhamos para a própria questão da família, eu sei que essa é uma questão cara para os cristãos, e nós olhamos para a questão da família e nos preocupamos com o que vemos hoje em dia, e é de preocupar mesmo. Por exemplo, essa semana nós vimos na mídia a história de uma atriz falando que ela estimulava a sua filha com 12 anos a questões sexuais, oferecendo inclusive objetos para que ela se estimulasse. Isso inclusive foi parar na justiça, já há denúncia e tudo mais. E a gente de repente se espanta, como pode uma sociedade chegar a esse ponto? A gente começa a olhar para as notícias e dizer o seguinte: olha, eu acho que a humanidade está à beira do precipício, está cada dia pior. Mas eu quero te dizer que, ainda que de fato as coisas caminhem para um agravamento da condição desse mundo, elas sempre existiram depois da queda. Desde o Gênesis, a gente vai perceber ruptura na família. Por exemplo, a primeira família começa com um problema conjugal. Depois do pecado, um começa a jogar a culpa no outro. A partir daí nós temos filhos. Os 2 primeiros filhos se tornam inimigos ao ponto de um deles matar o seu irmão. Caim e Abel. A história não melhora quando a gente chega na geração de Noé, por exemplo, um pouquinho mais à frente. A gente ouve que a humanidade se perdeu de tal maneira que Deus agora manda o dilúvio. A própria família de Noé, pós-dilúvio, a gente vê tantos problemas. Vamos para a família de Abraão, Isaac, Jacó. A gente já escuta logo a história de Jacó e Esaú, os problemas que começaram com os pais. Um pai que tinha preferência por um filho, uma mãe que tinha preferência pelo outro. Ao invés de tratarem os filhos com amor, há aqui uma disputa entre os pais que culmina com a disputa entre os filhos. Ruptura entre Jacó e Isaac. Briga, cisão, um passa a perna no outro. Não para aí não, irmãos. A descendência de Jacó, José e seus irmãos. Olha o que acontece dentro daquela casa. Os irmãos tramam contra José. José, além de apanhar e ser jogado num buraco, depois é vendido como escravo. Pensa numa família, irmãos, fragmentada, dividida, problemática. Assim é a história da humanidade desde a queda. Vamos andar um pouquinho mais para frente? Vamos lá para o período de Davi? A gente olha para um rei tão poderoso e próspero, que escreveu os salmos tão belos, mas com uma família cheia de problemas. Disputas entre irmãos, assassinato entre irmãos, abuso entre irmãos. Vamos andar mais um pouquinho? A gente chega no período dos profetas, irmãos. O caos está instaurado na nação. O que eu quero dizer com isso? Que na verdade essa é uma realidade fruto da queda que sempre existiu. Ainda que ela nos espante hoje com algumas novidades, nós precisamos perceber, irmãos, que é exatamente isso o que o ser humano consegue produzir sem Deus. Mas sabe qual que é a beleza da epístola de Paulo aos Efésios, da palavra de Deus? E nós estamos então caminhando para o final da epístola. A grande temática dessa epístola, a epístola aborda a gloriosa igreja de Cristo. A epístola mostra que Deus então resolveu restaurar todas as coisas. E como é que Deus começa a restaurar? Através da igreja. Deus começa através da igreja, mas não para na igreja. Aqui o que nós estamos vendo nesse bloco final? Aquilo que Deus começa de maneira mais ampla e coletiva, alcança também as casas e vice-versa. E é bonito perceber, irmãos, aqui ainda a título introdutório, você vai ver que a reflexão hoje ela é rápida, o texto ele é curto. Mas a título introdutório, a gente perceber a maneira como esse evangelho então toca a realidade e transforma
as relações humanas. Enquanto o esforço humano só produz mais divisão, há um evangelho que é poderoso, irmãos, para reconectar pessoas, para restaurar relacionamentos. Relacionamentos dentro de casa, relacionamentos fora de casa. É interessante que o William Hendriksen, um teólogo que eu gosto sempre de citar aqui, ele mostra, inclusive, com muita precisão, o bloco aqui começa no capítulo 4, no verso 17, e vai até o 6, verso 9, e ele é dividido em 2 sessões. E ele diz o seguinte: a primeira sessão traz admoestações dirigidas a toda a igreja. Primeiro, Paulo está apresentando o Evangelho, aquilo que o Evangelho é poderoso para fazer, a maneira como o Evangelho é glorioso e torna a igreja gloriosa. E ele então passa a apresentar admoestações particulares à igreja. Ele trata de pecados específicos, de questões específicas, mas ele não para aí. O segundo bloco, que vai do capítulo 5, verso 22 até o 6, 9, Paulo vai apresentar admoestações dirigidas às famílias e seus diferentes membros. O que eu quero dizer com isso aqui? Olha que interessante, irmãos. Às vezes nós nos preocupamos demais com a nossa família e esquecemos que o que a Bíblia nos apresenta como ação transformadora do Evangelho inclui a família, mas também inclui a igreja. Nós precisamos ver essas duas frentes ao mesmo tempo e vice-versa. Algumas pessoas estão tão focadas na transformação que Deus realiza através da igreja que esquecem da família. Gente abraçando às vezes um ativismo religioso extremo, cheio de compromisso na igreja, ministra para todo lado, mas a família está um caos. Sabe o que é a beleza do Evangelho, irmãos? Que ele transforma a igreja, mas transforma também a família, e vice-versa. É bonito perceber então como esse final do texto destaca a poderosa transformação, a poderosa renovação do Evangelho. Claro, irmãos, ainda hoje nós a observamos em primeiro lugar pela fé. Em segundo lugar, nós a observamos como o grão de mostarda que está crescendo. Quando olhamos para a sociedade, uma sociedade perdida e cada vez mais perdida. Mas percebemos, irmãos, no seio da igreja, mesmo entre pecadores, mesmo com o joio no meio do trigo, nós percebemos o efeito desse evangelho que está transformando a igreja e está transformando também famílias. William Hendriksen, então, irmãos, ele apresenta aqui nesse texto algumas características dessa gloriosa transformação da igreja pelo evangelho. Quero apresentar para você de maneira muito rápida, para caminhar para o fim. São muitas, mas eu vou ser bem objetivo. Primeiro, a transformação, se refere à igreja em geral, mas também aos indivíduos. O poder do evangelho, irmãos, diz respeito a toda a igreja de Cristo como instituição, mas também a cada membro, cada ovelha dessa igreja. Segundo, a transformação, é tanto negativa como positiva. Se você der uma olhada lá para o capítulo 4, verso 17, 22 e 25a, ele vai dizer o seguinte: dispam-se, portanto, do velho homem. Ou seja, o evangelho, para transformar, fala que tem coisa que eu preciso deixar. Não há genuína transformação pelo evangelho sem abandono de velhas práticas, sem abandono do velho homem, sem abandono da velha vida. Mas ela também é positiva. Ela então fala sobre revestir-se do novo homem. Efésios 4, 23, 25b, 28b, 32, 4, 32 e 5, 1 e 2. Terceiro lugar, olha o que ele vai mostrar para a gente. Que essa transformação, ela se opõe à incontinência e ao mesmo tempo estimula a abnegação. É bonito perceber isso. Ela fala sobre algo que é contido, controlado, ela condena a incontinência e ao mesmo tempo estimula a abnegação, a entrega. Quarto lugar, o seu autor, o autor da transformação, é o Espírito Santo. 4:30, por exemplo, e no 5:18. Porém, reconhece plenamente o papel da responsabilidade humana. É bonito perceber, irmãos, o equilíbrio nas Escrituras. Nós, seres humanos, muitas vezes falhamos. Alguns destacam excessivamente o papel do Espírito Santo, negando o fato de que o Espírito Santo vai atuar nas nossas vidas e isso vai ser evidenciado pela maneira como nós vivemos. O que nós chamamos de graça barata. Uma graça que oferece o céu, mas não transforma a vida. Irmãos, isso não é evangelho. Mas muitas vezes acontece também o oposto.
Fala-se muito sobre a responsabilidade humana e se ignora que a obra, na verdade, é divina. É Ele que começou boa obra em nós e há de completar. Mas como é que Ele faz isso? Transformando as nossas ações, transformando a nossa vontade. Nós passamos a desejar cada vez mais a virtude, as coisas de Deus e menos as coisas da carne. Vamos seguir? Quinto lugar, essa transformação, ela tem relação com o passado, com o presente e com o futuro. Irmãos, que bonito ver isso. Um evangelho que transforma. Quando nós olhamos para trás, a gente lembra de quem que a gente era. Puxa vida. E de repente a gente olha hoje e diz, glória a Deus, porque Deus me transformou. Mas não parou ali não, irmãos. Ela continua fazendo isso hoje. Nosso coração precisa continuar humilde, disposto nas mãos de Deus, para que Ele continue nos transformando. E não só isso, ela aponta para o futuro. Na luta com o pecado presente, irmãos, muitas vezes nós vamos fracassar. Qual é o antídoto para não cair na desesperança? É perceber, irmãos, que há uma salvação, há uma graça, como Pedro diz lá na primeira epístola, no primeiro capítulo, no verso 13, que está sendo trazida na revelação, no Apocalipse de Jesus Cristo. Ou seja, essa transformação só vai ser culminada na vinda de Cristo. Até lá, irmãos, somos pecadores, então, por favor, paciência com quem está aí perto de você, viu? Cuidado, porque às vezes a nossa impaciência revela um coração que se esqueceu de Deus, que confia mais na carne e em si mesmo do que naquilo que Deus está fazendo em nós. Vamos caminhar? Sexto lugar, essa transformação, combate pecados específicos. Ela não é generalista, mas ela também combate a natureza perversa essencial. 4:17 e 4:22. O que ela quer dizer com isso? Primeiro, ela é posicional, tem a ver com algo que Deus faz na nossa natureza caída. A nossa natureza caída, perversa, essencial, é transformada, mas ao mesmo tempo, ela está tratando de pecados específicos. Tem muita gente que entende essa relação da queda, e entende algumas coisas sobre a graça e o Evangelho, mas não percebe que o Evangelho quer tratar pecados específicos. Ele é poderoso para fazer isso, para transformar questões específicas do nosso viver. Meu irmão, não se acostume com o pecado. Não crie essa relação de pecado de estimação. Às vezes usando até a Bíblia como desculpa. Pastor, a carne é fraca. Continua lendo o texto e cita ele todo. A carne é fraca, mas o Espírito vivifica. Perceba? Não é generalista, irmãos. Porque Deus está nos livrando do pecado. Não, Ele quer te livrar do pecado pessoal que você está enfrentando e lutando hoje. Sétimo, transformação, é justa com todos e crê na reciprocidade nas relações humanas. 5:22 a 6:9. Irmãos, aqui nós estamos caminhando para dentro do texto, para os 4 versos que eu vou trabalhar com você hoje, de maneira muito objetiva. 4 não, né? 5 a 9. 5 versos. Olha que bonito, irmãos. Perceber que essa transformação que o Evangelho opera, ela é justa com todos. E ela crê, ela acredita, ela confia na reciprocidade das relações humanas. O que isso significa? À medida que esse Evangelho me transforma, e eu evidencio essa transformação dentro do lar, ainda que ele não tenha transformado todos os membros da minha família, perceba, pouco a pouco, eu vou perceber essa transformação acontecendo. E há reciprocidade nas relações humanas. Deixa eu resumir com uma frase que eu gosto muito do Gary Chapman, falando sobre vida conjugal. Ele diz o seguinte, que você não pode mudar o seu cônjuge. O que você pode mudar é você. E o que ele quer dizer com isso? Às vezes você está vivendo um problema grave conjugal. E às vezes o maior culpado é o seu marido. Mas perceba, o Evangelho nos transforma de tal maneira que ele nos habilita a ser um instrumento de mudança na vida do outro, pela maneira como ele percebe a nossa mudança. E isso, irmãos, alcança até as relações de trabalho, como Paulo está mostrando aqui. Você deve, como eu, escutar das pessoas hoje em dia dizer assim, o ser humano é muito complicado. Frases da internet, prefiro os animais do que as pessoas. Eu costumo falar o seguinte, quando alguém posta uma frase, deixa eu te dar uma dica, cuidado com essa pessoa. Porque se ela prefere os animais do que os seres humanos, cuidado com o que ela pode fazer com você.
Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Esse evangelho é poderoso para restaurar a nossa percepção de que as relações humanas são difíceis, mas há um Deus que está transformando isso. E pela graça do evangelho pode nos fazer um instrumento para que o outro seja transformado através de nós. Vamos lá? 8º. A transformação, deriva de Cristo, do seu exemplo, deriva de Cristo, seu exemplo, sua motivação e sua força. Nós olhamos para Cristo e quando nós contemplamos o nosso Senhor, nós somos renovados e fortalecidos no exemplo que temos, para perceber que essa transformação ela é real, ela é viva, para percebermos e sermos fortalecidos na nossa motivação, na força dessa transformação. Percebemos a obra de Cristo, irmãos. Não há nada mais poderoso na história da humanidade do que a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Nós nos lembramos do nosso Senhor bradando: tetelestai, está consumado. Irmãos, e como o exemplo é renovado, a motivação é renovada, a força é renovada. Os jovens se cansam, diz a palavra de Deus. E hoje em dia os jovens estão mais cansados do que na minha época. Eu tenho achado os jovens mais cansados hoje, irmãos. Acho que é porque também as coisas mudaram e eles muitas vezes são mais cobrados do que os jovens da nossa época. Hoje os meninos com 4 anos já estão fazendo inglês, francês, hebraico, natação, filosofia e mais um monte de coisa. Porque afinal de contas nós vivemos num mundo tão competitivo. Mas sabe o que é o bonito da palavra de Deus? Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Que bênção, irmãos. Perceber que esse evangelho tem esse poder de renovar a nossa força. Olha, está difícil. Ainda não vi lá não, o maridão ainda está meio complicado, mas vai mudar. E vamos lá, e vamos continuar. 9. A transformação, espanta as trevas e dá boas-vindas à luz. Capítulo 5, 7 a 14. Paulo aborda essa questão das trevas se dissipando e a luz, irmãos, brilhando, brotando e brilhando cada vez mais. Que cena maravilhosa, que metáfora maravilhosa daquilo que Deus está fazendo. Você tem visto trevas por aí? No trabalho, em casa, na sociedade? Irmãos, tem muita escuridão por aí. Mas tem uma luz poderosa que já brilha e brilha cada dia mais, até ser dia perfeito. 10º e último lugar. A transformação, produz regozijo, alegria. Como é que está terminando o capítulo 5, irmãos? Nós ouvimos sobre aquele que é cheio do Espírito. Verso 18, verso 19, verso 20. Aquele que é cheio do Espírito, ele canta salmos, ele canta louvores, ele se alegra no seu coração. Verso 20, ele dá sempre graças a Deus por tudo, ele tem um coração grato. Verso 21, ele entende que a sujeição faz parte da relação humana e ele consegue se sujeitar. Ou seja, há alegria nos corações daqueles que estão experimentando essa poderosa transformação realizada pela graça de Deus. Nós então caminhamos para o fim, vamos para o bloco que nós lemos. E aqui, irmãos, de maneira mais específica, agora nós vamos colocar a lupa nesse bloco final. Nós ouvimos então da relação de marido e mulher com o nosso pastor, verso 22 ao verso 33. Quando nós chegamos no capítulo 6, verso 1 a 4, nós ouvimos na semana passada acerca dessa relação de pais e filhos. Vou fazer um breve resumo também. Verso 1 a 3, nós ouvimos sobre os filhos cristãos. Ouvimos aqui 4 motivos para os filhos cristãos obedecerem aos seus pais. Primeiro, porque eles são cristãos. Esses meninos também foram alvo dessa graça, desse evangelho. Então o que tem que acontecer com eles? O evangelho, irmãos, não é só uma teoria. O evangelho não é só algo mental, mas é algo vivo. Logo, ele é colocado em prática, faz parte do viver prático, cotidiano. Segundo, porque a obediência é correta. É o caminho certo. Não há outro caminho. Terceiro, porque a obediência é ordenada, está aí no verso 2. Deus ordena a obediência. E quarto, porque a obediência traz bênçãos. É um mandamento com promessa.
Interessante que quando você pega os 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não é o primeiro mandamento dos 10 com promessa, você sabia disso? Mas ele é o primeiro do bloco que trata das relações humanas. Os primeiros mandamentos tratam da relação do homem com Deus, e há promessa ali. Mas aqui agora nós estamos ouvindo de um mandamento que é o primeiro com promessa. O primeiro em que sentido? O primeiro nas relações humanas. Tudo aquilo que nós fazemos em relação ao próximo, é o que o texto está dizendo, encontra o clímax de promessa no honra e obedeça ao seu pai e à sua mãe. Ouvimos depois no verso 4, acerca dos pais cristãos, 4 responsabilidades dos pais com os filhos. Não devem provocá-los, devem nutri-los. É interessante que está aí no verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar aqui no grego, essa palavra, é a mesma palavra que vai aparecer para alimentar no verso 5, 29. No capítulo 5, verso 29. Ou seja, é dever dos pais alimentar, nutrir os seus filhos. Nutrir com o quê, irmãos? Primeiro com comida, né? Mas nutrir acima de tudo com o quê? Com a palavra de Deus. Terceiro, devem discipliná-los. A palavra criar também pode ser traduzida, ela é inclusive traduzida lá em Hebreus capítulo 12 como correção. Ou seja, criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor tem a ver também com disciplina. Pai que não disciplina o filho, no fundo não ama como deveria amar. Talvez a disciplina seja uma das grandes provas e um dos grandes desafios quando nós falamos em amor, em todas as relações. Como é difícil, irmãos. Por exemplo, na relação da igreja. Alguém foi pego em falta. Geralmente o que as pessoas tendem a fazer? Sai falando para todo mundo. Você viu o que o fulano fez? Mas não é isso que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz que tem que acontecer? Vai, você e seu irmão. Admoesta seu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. É fácil fazer isso, irmãos? É óbvio que não é. Sabe do que a gente precisa para ter coragem para fazer? Amor. Qual o exemplo, pastor? O exemplo bíblico é o exemplo de Deus. Deus Pai disciplina aqueles a quem Ele ama, é o que diz as Escrituras. Quarto lugar, os pais devem instruí-los e incentivá-los. É papel dos pais também. Instruir, educar os seus filhos e incentivá-los para a vida. Para nós terminarmos então, capítulo 6, verso 5 ao verso 8, nós vamos ouvir aqui então, irmãos, acerca da relação ou das instruções de Paulo aos servos cristãos. Paulo aqui então, irmãos, vai mostrar que ele reconhece uma realidade social que era ruim. Nós não estamos aqui dizendo que a escravidão era algo normal, o Evangelho lida com isso de boa, não tem nenhum problema. Não, irmãos, não é isso que nós estamos dizendo. Mas a maneira como o Evangelho transforma é diferente da maneira como a sociedade tenta transformar. A sociedade tenta transformar pelo embate, e muitas vezes o que acontece é mais ruptura. O Evangelho, irmãos, tem um poder de transformar de dentro para fora. E é mais ou menos o que aconteceu com a escravidão no Império Romano. Paulo tinha o alvo e o foco em uma coisa. Sabe qual era o alvo e o foco de Paulo? Pregar o Evangelho. Diante de uma sociedade, de uma cultura fragmentada, com diversos problemas sérios, sociais, o que Paulo faz? Prega a palavra. Paulo cria no poder do Evangelho de transformar, irmãos. O que nós percebemos é essa verdade. A tônica de Paulo não era derrubar o Império Romano com suas hostes de abuso, exploração e domínio, mas pregar o Evangelho aos perdidos. Certamente ele implodiu o Império Romano de dentro para fora, ainda que essa não fosse a sua maior motivação. Warren Wiersbe, que é um outro pastor que eu gosto de citar aqui, comentando esse texto aqui, ele diz o seguinte: assim como a pregação de Wesley e de Whitefield resultou na abolição da escravatura e no fim do trabalho infantil, na restauração da dignidade da mulher e no cuidado para com os necessitados, também o ministério de Paulo contribuiu para acabar com a escravidão e promover a liberdade. No entanto,
o apóstolo teve cuidado de não confundir o sistema social com a ordem espiritual na igreja. Perceba, irmãos, hoje é uma grande tentação nós buscarmos armas políticas, meios políticos, em primeiro lugar, como a principal ferramenta e instrumento da igreja para transformar a sociedade. Me desculpe, meu irmão, mas não é isso que a Bíblia nos instrui. Não estou dizendo que alguns cristãos não tenham uma vocação específica para o trabalho nessa área. Deixa eu dar um exemplo. Nós temos o Vitor aqui na igreja. Aliás, aqui agora, né? Um pouco mais distante. Está lá em Curitiba agora. A vocação do Vitor é essa. Então, além da vocação que todo cristão tem, de proclamar o Evangelho, e através do Evangelho ver a sociedade se transformando, ele tem uma vocação para uma atuação política, e nenhum problema quanto a isso, pelo contrário, como isso é necessário, como nós precisamos de mais pessoas entendendo essa vocação e se dispondo a trabalhar, inclusive nessa frente, aliás, em muitas outras. Precisamos dos cristãos, irmãos, arregaçando as mangas e voltando para a sala de aula, percebendo que pode ser um instrumento para transformar lá dentro. Mas o principal meio de transformação do cristão, irmãos, não é a sua atuação política, é a pregação da palavra de Deus. Sabe o que me alegra no que eu tenho visto por aí nas notícias ultimamente? A maneira como a igreja do Senhor Jesus tem incomodado o nosso país. E eu não estou dizendo que não hajam problemas, que não haja igrejas que precisam, inclusive, de prestar contas de coisas que estão fazendo diante dos homens e diante de Deus, e que não são segundo as Escrituras, não são segundo uma religião saudável. Mas perceba, quando o Evangelho avança e mais igrejas são plantadas na nossa nação, a gente começa a ver proliferar matérias dizendo assim: o Brasil possui mais igrejas do que hospitais e escolas. Sabe o que isso significa? Que nós estamos incomodando. Me desculpe, mas é papel do Estado que nós tenhamos mais escolas e mais hospitais. Não é papel da igreja, não. Sabe qual que é o papel da igreja? Pregar o Evangelho. Eu oro, irmãos, para que isso mude ainda mais. A nossa denominação, por exemplo, hoje corresponde a 27% de IPBs em cidades brasileiras. Você sabia disso? Menos de 30% das cidades do Brasil tem uma IPB. Eu oro, irmãos, para a gente chegar a 100%. Esse é o papel da igreja. Nosso papel é proclamar a palavra e ver as vidas sendo transformadas através da palavra. Paulo está olhando para essa relação e dizendo o seguinte: olha, há uma maneira de lidar com isso. Servos cristãos, vou apresentar para vocês bons motivos para a obediência. Primeiro deles, eles estavam servindo antes a Cristo. É interessante que Paulo então incentiva o trabalho com ardor, com afinco, com dedicação, e ele coloca como motivação primeiro, porque antes de tudo vocês estão servindo a Cristo. E aqui não é a ideia de repente, se você vive numa relação de opressão, de dificuldade, de problemas, se você tem um chefe difícil, se você lida com uma pessoa complicada, então foque no fato de que você está servindo a Cristo. É mais do que isso. Paulo está nos lembrando que tudo que nós fazemos aqui em vida, se somos cristãos, precisamos nos lembrar, irmãos, que nós fazemos para o Senhor. Isso muda a motivação, mas muda também a nossa responsabilidade. Se fazemos para o Senhor, precisamos fazer sempre o melhor. Fazer o melhor não significa ser o melhor. Nessa sociedade competitiva, esse ponto precisa ser destacado. O Evangelho não está falando sobre competências. Se você é cristão, você tem que ser o melhor da sua profissão. Me desculpe, meu irmão, mas um só vai ser o melhor. O outro já vai ser o segundo melhor. E não tem só um cristão no mundo. Não é sobre competência, claro que competência também é algo importante. Mas o Evangelho está falando sobre caráter, integridade. Talvez você não seja o mais competente na sua profissão. Talvez você não seja mais competente naquilo que você faz. E se não for, não tem nenhum problema. Dedique-se a ser cada dia mais competente.
Não porque você está concorrendo com alguém, mas porque você está servindo a Deus e você quer entregar a Ele o seu melhor. Mas tem uma coisa que a Bíblia exige de mim e de você: integridade. Mais ou menos o que Paulo está tratando aqui é que esses servos precisavam trabalhar com integridade, porque eles estavam trabalhando para Cristo. Lembro, irmãos, lá eu estou terminando, meu primeiro emprego de carteira assinada, era uma pessoa que eu tinha um grau de parentesco um pouco mais distante, mas tinha. Poucos meses que eu estava trabalhando na empresa, e tinha pessoas dentro da empresa que tinham um grau de parentesco mais próximo com o do meu chefe. Ele me chamou um dia, me entregou um cheque. Era assim que funcionava antigamente. Deixa eu explicar para os mais jovens. Cheque é um pedaço de papel que a pessoa escrevia um valor nesse pedaço de papel, e esse valor ela ia lá no banco e trocava por dinheiro, mas ela tinha que ter o dinheiro lá, tá bom? E ele fez um cheque, e me deu um cheque e falou assim: vai lá e saca esse valor. Era o pagamento de todos os funcionários da empresa. Eu confesso que eu quase desmaiei quando eu pensei que eu ia ter que voltar com aquele dinheiro na rua. Mas eu confesso que eu fiquei incomodado. Eu virei para ele e falei assim: mas por que eu? Tinha poucos meses que eu estava trabalhando ali. E alegrou o meu coração ouvir daquela pessoa o seguinte: porque você é a pessoa que eu mais confio aqui dentro. Integridade, irmãos, é dever do cristão. É tristeza o que eu tenho escutado às vezes de alguns empresários que dizem assim: eu prefiro contratar quem não é crente. Porque tem crente que chega no trabalho, ele quer só ler Bíblia. Principalmente se o chefe também é crente. Ele acha que ele não precisa se dedicar no trabalho, porque afinal de contas, meu chefe é crente, ele entende, né? Ainda que não seja sobre competência, é sobre integridade. Sabe por quê? Porque antes de servir ao seu chefe, antes de servir a pessoa que está nessa relação com você, eu e você servimos ao Senhor. É o que Paulo está destacando aqui. Segundo, fazer um bom trabalho é vontade de Deus. É a segunda coisa que ele está destacando aqui. Ainda que não seja sobre competência, sobre ser melhor do que os outros, mas é sobre ser melhor a cada dia. Costumo dizer que o nosso problema é que a gente começa a se comparar com o próximo. Tem uma pessoa com quem você deveria se comparar. Deixa eu te dar essa dica hoje. Sabe quem é? Você mesmo. Olhe para o seu eu do passado. E olhe agora para o seu eu do presente. Você tem sido mais dedicado? Tem sido entregado mais do que você entregava antes? Se a resposta for não, está na hora de uma mudança. Deus se alegra, irmãos, em que nós ofereçamos a Ele um bom trabalho, excelência em tudo aquilo que nós fizermos. Terceiro e último, Paulo está dando como bom motivo para essa obediência o fato de que nós seremos recompensados pelo Senhor. Há uma promessa na palavra. Deixa eu ler aqui de novo, para a gente terminar esse bloco. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Só um detalhe: temor e tremor aqui não é por medo da posição que ele tem. Essa é uma expressão que é usada para se dedicar a todos os cristãos. É a ideia de que nós levamos a vida com seriedade. Há temor não ao Senhor, mas o Senhor humano, mas ao Senhor de toda a terra. Em temor diante de Deus, nós realizamos tudo que nós realizamos. Verso 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Faça o melhor, é o que ele está dizendo, porque você está servindo a Deus. Ainda que não agrade os homens, se você está entregando o seu melhor, Deus se agrada, finalmente. Verso 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. A salvação é de graça. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Que as boas obras que nós realizamos receberão galardão e recompensa da parte de Deus. Meu irmão, é promessa das Escrituras para nós. Há uma recompensa que nos aguarda e ela é proporcional à dedicação que nós empenhamos naquilo que nós fazemos, como fazendo para o Senhor.
Paulo então destaca e apresenta a maneira poderosa do Evangelho de renovar, de restaurar as relações humanas, incluindo uma das relações mais complicadas com as quais nós já ouvimos falar: a servidão a um Senhor. O que Paulo está dizendo é: se você não pode mudar a sua condição, mude a maneira como você faz o que você faz. Se o seu chefe não reconhecer, Deus está vendo e Ele vai te recompensar. Se o seu chefe valorizar e recompensar, Deus continua vendo e Ele vai te recompensar do mesmo jeito, porque o que você faz como ao Senhor. E finalmente, irmãos, para nós terminarmos, o último verso. A última relação que Paulo apresenta agora é a relação dos senhores cristãos com os seus servos. Por que aqui é o texto mais curto para terminar? Porque era a condição do menor número de pessoas entre os cristãos. Pouquíssimos cristãos nessa época tinham essa posição como servos, ou como senhores de servos. Então Paulo dedica um verso exclusivamente. E diz assim então, verso 9: E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. É bonito perceber o que Paulo apresenta aqui, irmãos. Primeiro, Paulo reconhece o que eu tenho chamado da ideia kuiperiana das relações de poder. Abraham Kuyper foi um teólogo holandês que explicou isso melhor à luz das Escrituras, dizendo o seguinte: Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Não há um centímetro quadrado onde Cristo não clame, é meu. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. E por causa da queda humana, Ele instituiu a autoridade do ser humano sobre o seu próximo. Não fosse a queda, irmãos, não haveria necessidade de alguém liderar o seu próximo. Mas por causa da queda, há necessidade de governo, há necessidade de autoridade. Mas isso não quer dizer que quem é colocado nessa posição seja necessariamente um privilegiado. Na verdade, o que a Bíblia diz é que ele é alguém que tem mais responsabilidades. Por exemplo, estamos todos nós aqui servindo a Deus. Mas sabe quem tem mais responsabilidade diante de Deus, de todos os presentes aqui nesse culto? Aquele que vos fala. A Bíblia diz que o rigor daquilo que Deus vai cobrar de mim é maior do que aquilo que Ele vai cobrar de você. Que responsabilidade, irmãos. Essa mesma responsabilidade está sendo evocada a esses senhores. Paulo está dizendo: olha, vocês estão investidos de autoridade. Então, sejam fiéis, tementes a Deus no trato para com as pessoas. Que essa posição não os ensoberbeça, mas que ela faça de vocês o que a Bíblia sempre diz que deveria ser a posição de um líder. O verdadeiro líder, ao exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que serve. Paulo então caminha nessa mesma direção. Responsabilidades dos senhores cristãos para com seus servos apresentadas aqui por Paulo. Primeiro, deve se preocupar com o bem-estar deles. Paulo diz: de igual modo, ou seja, assim como ele se preocupa com o seu bem-estar, agora é a sua vez de retribuir. Segundo, não deve ameaçá-los. O que Paulo diz? Deixando as ameaças. Muito breve, irmãos. Eu já falei aqui, por exemplo, sobre o incômodo que eu tenho com a psicologia positiva. Qual que é o meu incômodo? Eu vou resumir. O meu incômodo é porque muitas vezes a psicologia positiva tem sido abraçada por alguns e tem contrariado aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós educamos os nossos filhos no Senhor. A nossa ferramenta é a palavra de Deus. Então qualquer coisa que fuja da palavra de Deus, irmãos, por favor, a gente pode até adaptar, ok? Ó, isso aqui dá para pegar. Não, isso aqui não dá. E é mais ou menos o que eu quero te dizer, ainda que eu faça ressalvas, porque a psicologia das Escrituras é a psicologia do não. Os 10 mandamentos começam como? Não. Então esse negócio de que não pode falar não para o menino, desculpa, meu irmão, mas não está na Bíblia não, viu? Agora, se você quiser fazer lá na sua casa, é você que vai prestar contas a Deus, tá bom? Mas o que Paulo diz aqui? Que isso não quer dizer que de fato a psicologia positiva não esteja certa em mostrar que muitas vezes é através daquilo que nós apresentamos de positivo que nós conquistamos o coração das pessoas. Paulo está dizendo o seguinte: se você ameaçar o seu servo, a única coisa que você vai conseguir dele é medo.
Mas se você incentivá-lo, talvez você consiga tirar coisas melhores. Se você o reconhecer, o respeitar, o encorajar, talvez você retire dele coisas melhores. Você entendeu o que eu quis dizer de maneira resumida? Não precisa jogar a psicologia positiva fora, não. Aproveita o que tiver de bom. Terminando, irmãos. Terceiro, ele deve sujeitar-se ao Senhor. Se ele é Senhor e tem pessoas que se sujeitam a ele como servos, antes ele precisa reconhecer que ele também é servo do Senhor Jesus Cristo e deve sujeitar-se a ele. Por último, ele não deve ter favoritismo. O texto termina dizendo: tanto deles como o vosso está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. E ele diz então que o seu trato com os seus funcionários também deve ser da mesma forma, sem acepção de pessoas, sem oferecer vantagem simplesmente porque você foi com a cara dessa pessoa, mas sendo fiel àquilo que Deus te entregou como poder e autoridade para exercê-la. E eu termino, irmãos, dizendo como o Evangelho é poderoso para transformar. É isso que Paulo está dizendo aqui no final de Efésios. Há um Evangelho poderosíssimo, e esse Evangelho é poderoso para transformar tanto de maneira ampla a igreja, como de maneira mais particular as famílias, como de maneira ainda mais particular a relação do indivíduo com o seu Senhor. Talvez na nossa realidade hoje a gente se aplique às relações de trabalho, tensas como são ainda hoje, mas que tem o poder de Deus para transformá-las. Ou seja, Paulo termina com um grande incentivo à igreja, para que a igreja prosseguisse, percebendo o poder do Evangelho que lhe foi oferecido, que lhe foi dado graciosamente. Meu irmão, espero eu que você saia daqui animado. Amanhã tem mais um dia de trabalho, como costumamos dizer, mais um leão para matar. Mas fica tranquilo, porque o leão da tribo de Judá já venceu. E ele é poderoso, irmãos, para nos conceder vitória nas nossas relações, sejam as mais complexas e difíceis. Ele é poderoso para, através do Evangelho que ele implantou em nós, transformar a vida de pessoas, transformar relações. Casamento está difícil, o maridão está com o coração duro, a esposa, fica firme, meu irmão. Há um Evangelho que é poderoso para transformar. Talvez as suas muitas palavras só vão gerar mais briga, mas há um Evangelho que é poderoso para transformar. O filhão, criei na igreja, pastor, eduquei, dei de melhor, mas ele está afastado dos caminhos do Senhor. Meu irmão, põe nas mãos de Deus, entregue para Ele. Não tem mão melhor para ele estar do que as mãos do Senhor. Se você foi fiel naquilo que o Senhor te confiou, meu irmão, descansa. Nós não temos o poder de transformar a vida de ninguém, mas louvado seja Deus porque Ele tem. Esse é o Evangelho que nós recebemos. Descanse e entregue nas mãos do Senhor. E veja, meu irmão, esse Evangelho poderoso, agindo e transformando. E se alegre em Deus, quando os frutos chegarem, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Nós então vamos caminhar para o último bloco aí na próxima semana. Talvez um dos textos mais belos de Efésios, falando sobre essa armadura de Cristo. E nós recebemos. Que Deus nos abençoe, que Ele prepare o nosso coração, se você puder estar aqui para ouvir a conclusão aí dessa epístola. Amém?